que é realmente o feminismo? O feminismo faz parte da natureza ou é uma questão social? O que impera na natureza? É a ideologia ou a biologia? Interessante que a ideologia hoje em dia está tentando constantemente se firmar sobre a biologia, do qual que a pessoa fala que é dona do seu corpo. Ninguém é dono da sua biologia. Ninguém é dono do seu DNA. Você pode, por exemplo, alterar os fenótipos, mas nunca os genótipos. Você pode alterar a sua casca, mas nunca a sua essência. Feminismo é uma doença? É uma afirmação? É uma cura? É uma afirmação da mulher? A mulher precisa da força para se afirmar ou da inteligência? Ou criaram apenas o feminismo para poder colocar a mulher dentro de um jogo de ideologia e dominar a sua mente? Se vocês quiserem saber, espere após a vinheta. O que seria narcisismo feminino? Seria amor demais ou confiança demais que tem acerca de si? Verificamos que tem duas diferenças entre confiança e amor. A confiança pode ser excessiva, que ela se torna totalmente arrogante, da qual arroga para si um direito que não tem, que foi lhe outorgado. Uma pessoa que é constantemente ovacionada ou elogiada pode aumentar o grau de narcisismo dela, conquanto que todo ser humano tem uma quantidade narcísica dentro de si. E esse narcísico, esse sentimento narcísico, se ele for alimentado em excesso, ele se torna patológico. O narcisismo patológico é aquele que não vê o outro. Ele se vê no outro. Ele vê no outro a capacidade de se satisfazer. Ele se satisfazendo no outro, ele drena toda a energia do outro. Então, o narcísico ou a narcísica não tem nenhuma empatia com o sofrimento, né, da pessoa do qual que ele está drenando toda a energia. Tem um narcisista masculino e tem um narcisista feminino. Hoje em dia, por exemplo, vemos no movimento feminista, né, a emancipação da mulher. A mulher, ela tem o seu valor dentro da sociedade, mas o feminismo tem colocado um valor na mulher tão excessivo, mas tão excessivo que ela não vê o homem mais como um igual. Ela vê o homem como um ser totalmente superior. Conquanto tem até algumas correntes dentro do feminismo que diz que o homem não serve para praticamente para nada, né? Esquecendo que elas vieram de um homem, elas não nasceram, né, do Espírito Santo, vamos dizer assim. Então, esse princípio de emancipação feminina vista não buscar uma independência da mulher, mas sim a sobreposição da mulher, né, acerca do homem. Porque quando falamos, por exemplo, de emancipação, falamos o lugar de destaque na mulher, mas não um lugar de destaque que significa a sua autonomia, mas sim referente ao seu poder. Interessante que quando a mulher realmente ela é autônoma, não significa que ela não necessite do homem, porque na natureza tudo é vinculado. O homem precisa da mulher para viver, viu? Né? E a mulher precisa do homem para viver. Somos seres totalmente sociáveis, né? E a emancipação que busca crescer por si é totalmente
uma falácia. A relação do movimento feminista está entre duas linhas, né? Com qual que a gênese do movimento, apregoada por Shulamit Firestone, ela começou a falar muito bem acerca disso, que a mulher é autônoma sobre o seu próprio corpo. Mas ela não é autônoma, na verdade, porque autônoma é aquele que funciona por si, né? Então, Shulamit Firestone, uma das matriarcas até desse movimento, ela estava pregando a emancipação, me perdoe, como forma de poder sobre a natureza do corpo. A mulher poder criar, né, o seu próprio universo de poder, não somente sobre si, mas também sobre o outro. Então, esse poder que é pregoado pelo movimento feminista é um poder que é movimentado por uma palavra grega chamada kratos. Né? Vemos que a palavra, por exemplo, democracia, governo do povo, uma palavra que é totalmente deturpada. O conceito moderno é totalmente deturpado do conceito original, que viria a ser democracia. Mas esse não é referente ao tema. Mas o poder da mulher, ela não está relativo à sua autonomia, mas sim relativo à sua opressão. Porque a mulher, ela não procura ser independente do homem. A mulher está procurando se sobrepor ao homem, né? Interessante que quando Jung ele trabalha o conceito de anima, ele diz que todo homem tem o conceito de anima dentro dele, que é o princípio feminino, e toda mulher tem o conceito de ânimos, que é o conceito masculino. Então, toda a humanidade é baseada nesse arquétipo. O arquétipo de ânimos, né? Porque todos temos uma característica dos nossos pais e das nossas mães. Então isso já quebra todo o nosso conceito acerca da natureza do feminismo, porque toda a característica que os filhos têm é relativa às características tanto morais, né? Acerca também das personalidades e dos costumes, acerca dos seus pais e da sua mãe. Então não há uma autonomia em referente à personalidade. A personalidade ela vai se tornando, vamos dizer assim, totalmente autônoma quando ela tem uma amálgama entre a personalidade dos seus pais e forma assim a sua autonomia. A autonomia é ser dono de si. As mulheres hoje em dia, mediante ao movimento feminista, elas não procuram esse processo de autonomia. Elas procuram apenas essa busca, né, de poder do qual que ela pode sobrepujar o homem. Então a mulher apenas ela está vendo o homem como um ser a ser drenado, a ser aproveitado. Conquanto que ela as mesmas xingam os homens como incapazes, ela precisa dos mesmos para poder se sobrepor a eles. Então você vê que tem essa característica sempre intrincada na nossa cultura, até mesmo pelo viés psicanalítico, até mesmo antropológico. Então, tanto o homem precisa da mulher, quanto a mulher precisa do homem. Então, isso é um caráter não somente biológico, mas histórico e também biológico. Mas o interessante é quando a mulher, quando ela fala que ela é independente, né, constantemente, isso força ainda mais a dependência dela, porque ela está projetando, né, que o outro está oprimindo, mas não sabe que a própria ideologia a oprime a ela se afirmar que ela é livre. Então uma pessoa que prega constantemente que é livre, ela é mais escrava do que livre, porque quem é livre não precisa anunciar aos quatro ventos que é livre, né? Interessante que liberdade não significa ausência de algemas, ausência de opressão. Somos oprimidos pela sociedade, somos oprimidos pela economia, somos oprimidos pelo Estado. Mas o que seria essa liberdade? O conceito de liberdade é poder transitar entre ambos os mundos, né? Até conforme Beth Skinner ele fala sobre o seu livro, né, A Ideologia do Livre-Arbítrio. Então, a mulher que prega constantemente que ela é livre,
Na verdade, ela é uma chata. Por que ela é uma chata? Porque ela gritando o outro, ela apenas quer afirmar para si mesma que ela é livre. Se lembrarmos, por exemplo, uma analogia acerca do mito de Eco e Narciso, tudo aquilo que, né, Narciso falava ecoava na mente de Eco. Né? Interessante que quando uma pessoa, quando sempre tenta se afirmar, ela repete para si constantemente. É um eco que ela produz para dentro de si para poder tirar o próprio vazio que tem acerca de si e se encher de um ideal da qual que ela mesma não acredita. Então, toda pessoa insegura é sempre violenta, toda pessoa insegura é sempre afirmativa e toda pessoa insegura ela é sempre impositiva. Ela sempre tenta forçar para o outro aquilo que ela é. Ela não tenta mostrar para o outro mediante um processo que se constrói na sua carreira de vida para mostrar a sua independência. Se verificarmos a história das mulheres, né, que sobrepujaram na história mediante a sua influência e não a sua ideologia, verificamos, por exemplo, Marie Curie, na verdade, né, a descobridora do elemento rádio, o elemento polônio, né, e várias outras mulheres, né. Por exemplo, tem uma mulher que descobriu a fissão do átomo, que é a Liz Meitner, né, uma mulher extremamente inteligente, ou seja, a construção do caráter dela, a construção da personalidade dessas mulheres que fizeram história, foi se firmar na história, fazendo a sua própria história, não impondo um certo tipo de discurso, mas elas mesmas provaram o seu valor no decorrer da história. E por isso você vê essas pessoas sendo até mesmo agraciadas em vida ou em morte. Então, o movimento feminista ele sempre procura afirmar aquilo que não é. É um movimento apenas que grita aos quatro ventos, que apenas tenta mostrar a sua força e que não tem nenhuma raiz. Porque toda mulher que é feminista é uma mulher totalmente insegura. Mas é interessante que tem várias raízes de feminismo dentro do próprio feminismo. Convicção não é feminismo. Né? Tem mulher que é feminina, suave, doce, bela, mas isso não tira a sua convicção. Porque a convicção da mulher está nos valores que ela constrói no mundo da realidade, no mundo do dia a dia, e não aquilo que ela impõe sobre o outro. Então, se uma mulher tenta lhe afirmar constantemente que é independente, ela apenas está mostrando para você que ela apenas tenta se afirmar das próprias mentiras das quais não acredita. Se vocês estão gostando desse vídeo, por gentileza, dê um clique, né, no nosso canal, anuncie o nosso vídeo, né, e anuncie, né, o nosso canal. Né, e eu agradeço, como sempre, a atenção, né, e o carinho de todos, e até a próxima.